Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso em exercícios para agente penitenciário do estado de Goiás. Agora iremos abordar a legislação extravagante. O seu edital ele trabalha com as seguintes leis. A lei de drogas, não é isso? O Estatuto do Desarmamento, lei de tortura, lei de crimes hediondos e a lei de abuso de autoridade. Nós iremos, então, passar por essas legislações. Antes mesmo de entrar, jogando duro demais na legislação extravagante, eu vou começar com a lei de drogas, eu queria voltar lá na questão de número 22 da parte especial. Questão de número 22 da parte especial na sua tela. Vamos lá. Olha só, eu quando explicava lá a questão de número 22, aqui da parte especial, que trata lá do abigeato, né? E eu informei que o abigeato trata-se de um furto qualificado, porque tem aqui a escala penal própria, não é isso? Reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de seu movimento domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes ou no local da subtração. E também chamei a sua atenção, não é isso? Que o abigeato não inclui, a qualificadora não inclui, não há incidência da qualificadora quando você tem a subtração de cachorros e gatos domésticos, né? Abigeato, veja, a subtração recai no semovente domesticável de produção, não é isso? Ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, semovente domesticável de produção, eu tenho aqui suínos e bovinos. Professor, isso você explicou. Sim, eu ainda expliquei. Fiz um link acerca da receptação num contexto de abigeato. Não é isso? Veja que uma receptação num contexto de abigeato, a receptação ela será qualificada. Como assim contexto de abigeato, professor? É o tício que acaba adquirindo um animal de produção que foi objeto de furto. Joguei duro com você e ainda disse, fica ligado na pena, porque quando eu tenho lá a receptação qualificada, cuidado. Por quê? Porque além da pena de reclusão de 2 a 5 anos, eu tenho a multa, né? Professor, você jogou duro, você explicou tudo isso aí. Mas na hora de eu dar o gabarito, aqui na questão 22, eu fiz uma inversão no jogo duro. Eu fiz uma inversão porque olha só que menciona a questão de número 22. Em relação ao delito de furto, a pena é aumentada de 1/3 se a subtração não. Que aumentada? Eu não tenho aqui causa de aumento. Eu tenho a qualificadora, a pena de 2 a 5, de 2 a 5 anos. Então a explicação que eu dei aqui, lá na questão de número 22, está completamente correta. Só aqui no gabarito que eu acabei fazendo uma inversão, mas eu já vou jogar duro com você e vou pedir para você fazer essa alteração aí, ó. Joga aqui duro comigo. Isso, questão errada, né? Porque trata-se de uma qualificadora. Professor, então aproveita, já explica para mim a diferença entre causa de aumento de pena e qualificadora. Vem comigo aqui vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Quando é que eu tenho uma causa de aumento de pena? Você tem lá o delito, né? E aí você tem o tipo fundamental. E quando você verifica em algum parágrafo a seguinte redação: aumenta-se a pena de tanto, isso é majorante. Isso quer dizer que o crime é majorado, que pode aparecer na sua prova assim: crime circunstanciado, não é isso? Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, é a mesma coisa, né? De eu falar roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Beleza? Tranquilo, professor. E quando é que eu vou saber que é qualificadora? A qualificadora, toda vez que você verificar, né, uma derivação do tipo com uma escala penal própria, aquilo é qualificadora. Vem para a tela, vem para a tela. Aqui, ó. Ó, aqui é qualificadora, ó. Ó a escala penal própria. Quando o furto, né, recai num animal de produção. Veja aqui, ó. Aí. Reclusão de 2 a 5 anos, escala penal própria. Beleza? Veja que ele não utiliza a escala do caput, tem uma escala penal própria. Isso aqui é a qualificadora. Receptação. É aquela receptação que vai recair no animal de produção que foi furtado. Um exemplo, eu tenho aqui a escala penal própria, de 2 a 5 anos e multa. De 2 a 5 anos e multa. Beleza, então? Então, essa é a diferença entre majorante e qualificadora.
Tranquilo, né? Beleza, então vem aqui comigo. E agora sim, né? Agora sim a gente começa a jogar duro com a legislação extravagante e eu vou dar um aviso. O que a gente está fazendo aqui, até para agilizar vocês aí, eu vou pedir já para subir essa aula de legislação extravagante, que na verdade é a aula de drogas, né? A aula acerca da Lei 11.343, e no decorrer da semana nós iremos subir as outras aulas referentes às outras leis. Legal? Tranquilo? Jogou duro com você? Vem para a tela agora com a lei de drogas, né? Vem para a tela com a lei de drogas. Tranquilo, vamos lá então. Passei aqui. Isso. Já vamos resolver a questão de número 1. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para a modalidade de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos das normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam, entre outros objetivos elencados na lei, preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. Questão corretíssima, eu vou jogar duro. Eu vou falar com você o seguinte, fica ligado, essa lei aqui, se você for para a prova, sem estudar a lei 13.840 de 2019, essa lei ela incluiu, né, diversos procedimentos acerca do tratamento do usuário dependente de drogas. E eu pesquisei, essa lei ela entrou em vigor antes do edital. Então a probabilidade dessa lei cair na sua prova é enorme, beleza? É enorme. Tranquilo. E eu tenho aqui realmente no artigo 23, né? O artigo 23, na verdade, ele traz a redação lá da nossa questão, tornando a questão correta. E uma das finalidades está aqui no inciso 3º, não é isso? Que é preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. Então fica esperto nessa lei, o artigo 23, essas finalidades, esses objetivos aqui são importantes, beleza? A questão trabalhou só com o objetivo do inciso 3, mas esses outros incisos aqui são importantes, tá? Lei 13.840 de 2019. Vai cair na sua prova, beleza? Então eu retorno aqui, né? Questão correta, a gente confirma aqui a questão. Vamos para a questão de número 2, tá? Então fica ligado acerca do tratamento de usuário dependente de drogas. Artigo 23A, muito importante, aqui foi letrona da lei, né? Não tem nem muito o que se comentar aqui. Vamos para a questão de número 2. Aqui sim, aqui o jogo é pesado. Vamos lá. João Pedro foi abordado por policiais militares que faziam ronda próximo a uma universidade particular. Ao perceberem a atitude suspeita de João, os policiais resolveram proceder à revista pessoal e identificaram que João portava um cigarro de maconha para consumo pessoal. Nessa situação hipotética, a expressão não se imporá prisão em flagrante, descrita no artigo 48 da Lei 11.343/06, significa que é vedado a autoridade policial efetuar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Questão correta aqui. Questão correta, eu vou chamar a sua atenção porque eu agora estou tratando do porte para uso. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Eu tenho aqui a advertência sobre efeitos da droga, eu tenho a prestação de serviço à comunidade, e tem aqui a medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Então veja, eu não tenho aqui no 28 o verbo usar. Veja que o verbo eu tenho aqui adquirir, né? Guardar, aquele agente que mantém a droga para uso próprio, né? Tiver em depósito, transportar, né? Trouxer consigo, aquele agente que tem a droga, né? Está conduzindo a droga consigo. Eu não tenho usar. Isso aqui é muito importante. Então veja, usar é atípico. E eu te dou um exemplo que pode te comprometer na prova. Aqui comigo. Eu tenho Tício e ele está usando drogas, um cigarro de maconha, junto com a namorada dele. Ele colocou esse cigarro de maconha na boca da namorada.
Beleza? Tranquilo? Quando a polícia chegou, a namorada estava com um cigarro de maconha aqui, ó, e ele segurando. Já viu aquele lance de namorados e tal? E ele segurando aqui o cigarrinho na boca dela de maconha. E ela tragando. Ele vai responder aonde? Lá no uso compartilhado. Porque ela é pessoa do relacionamento, tá certo? Ele não cobrou nada para ceder a droga para ela. Entendeu? Não, tem todos os elementos lá do uso compartilhado. Ele. E ela, para ela o fato vai ser atípico. Por quê? Porque ela está só usando. Então, usar é atípico, beleza? Eu tenho a tipicidade daquele porte para uso. Mas quem usa, né? Se a polícia chega no momento e a pessoa tem uma outra pessoa colocando cigarro na boca dela e ela está só tragando, ela está usando, né? Veja, ela não trouxe a droga consigo, inclusive. Eu tenho a tipicidade do fato para ela. Fica ligado. Outras informações importantes acerca do delito de porte de drogas para uso próprio. Vem aqui na tela. Vem na tela porque... E aí nós explicamos aqui, né, que ocorreu a despenalização e não a descriminalização. Por que ocorreu a despenalização? Porque eu não tenho uma medida, uma sanção com a roupagem do cerceamento de liberdade. É por isso que ocorreu o quê? A despenalização. Mas veja, trazer drogas, não é isso? Para uso próprio, continua com a roupagem criminosa. E se continua com a roupagem criminosa, é possível a condução coercitiva. Então, a agente que está aportando drogas para uso próprio, ele pode ser conduzido pelos policiais militares à delegacia de polícia. Por quê? Porque ele está numa situação flagrancial. Eu vou chamar a sua atenção acerca de uma decisão do STJ, né? STJ. Eu vou chamar a sua atenção acerca de uma decisão do STJ, porque o STJ entende que a condenação pela prática do delito de porte de drogas para uso próprio não gera reincidência. Ainda é importante, eu estou tratando aqui, não é isso? Do delito de porte de drogas para uso próprio, eu vou chamar a sua atenção acerca da semente. Veja que nas mesmas penas, que é a prestação de serviço à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas, né, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, nas mesmas penas, incorre quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Eu vou chamar a sua atenção, por quê? Porque para o STJ, semente não tem o quê? Princípio ativo. Entenderam ou não? Então, veja, uma coisa é semear, outra coisa é aquele agente que está conduzindo semente para uso próprio. Tá? A semente não tem princípio ativo. Não entra, então, lá na questão de tráfico, bem como não vai entrar aqui no 28. Beleza? Se o agente está conduzindo a semente. Diferente quando ele realiza o quê? O semeio. É isso? A plantação. Aí é uma outra situação, ainda que seja para uso próprio. Fica ligado nessa questão. Vem para a tela comigo, né, para eu fechar o gabarito na sua questão. Vem para a tela comigo. É importante ainda mencionar o seguinte. Antes mesmo de abordar o fundamento da questão, que está aqui no artigo 48, parágrafo 2º, a gente está aqui jogando duro, eu vou chamar a sua atenção para a redação do 28, parágrafo 2º. Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade, à substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, veja, comigo aqui, a quantidade por si só da droga não indica que aquele agente é traficante. Eu tenho que analisar outras circunstâncias, como as circunstâncias que foram previstas aqui no artigo 22, do artigo 28, não é isso? Do artigo 28, parágrafo 2º. Então, não é porque o Tício estava conduzindo uma grande quantidade de drogas que eu vou entender que o Tício é traficante. Porque ele pode alegar o seguinte: olha, eu estava conduzindo uma grande quantidade de drogas, mas eu sou usuário. É porque é o seguinte, eu vou na boca de fumo a cada 6 meses. Porque é perigoso ficar andando para lá e para cá e veja, especificamente indo na boca de fumo. Eu vou lá e compro em grandes quantidades.
Entendeu? Ele pode ter essa alegação. Então, a quantidade de drogas por si só não indica que aquele agente é traficante. Aqui na tela, né? Aqui na tela, porque eu tenho que analisar, além da quantidade, veja, ao local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, né, do agente, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, esses indicadores devem ser analisados para o juiz concluir, e até mesmo o delegado de polícia, que aquele agente é um traficante, né, ou é um usuário de drogas. Importante ainda quando eu trato do uso, veja, para o STJ, cabe à acusação provar que a droga era para tráfico. Então não é o usuário que vai provar que ele era usuário. O MP que tem que provar que aquele agente estava conduzindo aquela droga para tráfico, para comercialização. Princípio da insignificância versus porte de droga para uso próprio. Fica ligado. O STJ entende que não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Já o STF entende que é possível. Eu estou falando princípio da insignificância acerca do porte de drogas para uso próprio. Não estou falando de tráfico, porque tráfico, tanto o STJ como o STF, entende que não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Se o agente estava portando drogas, né? Ele usou aquela droga e a polícia, quando chegou, aquele agente já tinha usado aquela droga, que ele tinha trazido consigo, aquela droga, né? Que ele estava conduzindo consigo, eu vou chamar a sua atenção. Então, aqui comigo. Então, o Tício adquiriu drogas, não é isso? Usou aquela droga e quando a polícia chegou, ele já tinha usado. Ele vai responder, né, por ter adquirido drogas para uso próprio? Não vai. Não vai por quê? Porque aí o uso é pretérito. Então, se ele comprou e já usou a droga, a polícia chegou, né? Eu só tinha aquele cheiro, né? Veja, aquele aroma de que alguém usou droga naquele local. E o Tício falou, foi eu que usei. Ele não vai responder pelo 28. Por quê? Porque aí eu tenho o uso pretérito, beleza? Então, a questão lá do que a gente chama aí de uso pretérito, nessa condução de drogas, aquisição de drogas, se o agente já usou a droga, não responde lá no 28. Tranquilo? Bacana. E vem para a tela agora. Vem para a tela que agora sim, né? Depois de ter jogado duro com porte de droga para uso próprio, eu agora venho para o gabarito da questão. Artigo 48, parágrafo 2º. Tratando-se da conduta do 28 desta lei, da lei de drogas, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames, né, e perícias necessárias. Então, eu vou chamar a sua atenção porque aqui tem uma informação muito importante. Tecnicamente, vamos lá, o Tício, ele foi abordado, né, estava ali conduzindo drogas para uso próprio, aí foi levado para a delegacia. Tecnicamente, conforme determina a lei, o Tício tem que ser apresentado ao juiz. E, na ausência do juiz, aí sim, o delegado irá lavrar o termo circunstanciado. Essa é a técnica. Professor, é assim que ocorre? Não. O Tício é apresentado na delegacia, o delegado elabora um termo circunstanciado, né, e depois o Tício comparece em juízo. Beleza? O dia a dia é assim. Mas na técnica, aí entra a técnica. A sua prova entra a técnica. Ele é conforme a lei determina aqui, ó. Aqui, ó, na tela. Olha o que a lei menciona. Devendo o autor ser imediatamente encaminhado ao juízo competente. Aí o juiz não se encontra. Aí sim. Ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se o termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames periciais. Aí esse agente, ele é conduzido ao delegado, aí sim, o delegado vai lavrar o termo circunstanciado. Então, quando a lei menciona aqui não se imporá prisão em flagrante, o delegado ele não lavra auto-prisão em flagrante. Professor, agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se o Tício não desejar assinar o termo circunstanciado? Se ele não assina o termo circunstanciado,
Porque, segundo a Lei 9.099, se o agente não assina termo circunstanciado quando se trata de um crime menor potencial ofensivo, há a lavratura do auto de prisão em flagrante. E nesse caso, vem aqui comigo, nesse caso, mesmo o Tício não assinando o termo circunstanciado, o delegado não pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Beleza? Ainda assim, o Tício será posto em liberdade. Tranquilo? A gente jogou duro, né? Com essa questão aqui que tratava do porte de drogas para uso próprio. Realizamos aqui um aprofundamento. É isso que você tem que saber. O basicão você já conhece. Então, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 na sua tela. Questão de número 2 na sua tela. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá, sempre que possível, autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM, é isso? Do estado onde se localiza o estabelecimento no qual se dará a internação. Questão errada. Questão errada, olha, eu já falei para vocês, vamos ficar ligados, né? Questão errada aqui, sempre que possível não, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Professor, mas de onde você tirou isso? Eu já falei para vocês, né? Fica ligado na Lei 13.840 de 2019. Essa lei saiu antes do edital. Vai cair na sua prova. E essa lei, ela trata da internação de dependentes de drogas. Veja que a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde e hospitais gerais, dotado de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizadas por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, né? CRM do estado onde se localiza o estabelecimento no qual se dará a internação. Eu vou chamar a sua atenção porque são dois tipos de internação. Eu tenho a internação voluntária, que é aquela que se dá com consentimento do dependente de drogas, e também tenho a internação involuntária. A internação involuntária, a lei menciona, é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou responsável legal, ou na absoluta falta deste de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do CISNAD. Agora, ó, informação importante, com exceção dos servidores da área de segurança pública. Não pode, por exemplo, um delegado requerer internação involuntária de um usuário de drogas. Não é isso? E veja, é claro, essas autoridades que estão, essas autoridades, ou esses legitimados, eu diria, né, que estão legitimados a fazer essa intervenção pela internação involuntária daquele usuário, esses legitimados, eles devem constatar o quê? A existência de motivos que justifiquem a medida. Então, essa internação involuntária, ela é o quê? Excepcional. Como também a internação voluntária, tanto a voluntária como a involuntária. Se eu tenho outros mecanismos para a recuperação desse usuário, eu não vou lançar mão da internação. Deu para entender? Ainda importante acerca da internação, a internação voluntária, parágrafo 4º, parágrafo 5º, né? Vai cair, beleza? Então é importante a internação voluntária, né? É importante, olha que menciona o inciso 1, vou abordar aqui um dos requisitos, né, que eu tenho aqui acerca da internação voluntária. Veja que ela deverá ser precedida de declaração escrita pela pessoa solicitante que optou por esse regime de tratamento. Então, veja, a pessoa, ela optou, né, por ser internada voluntariamente. É isso? Então é importante esse requisito aqui do parágrafo 4º que trata da internação voluntária. E eu vou aqui abordar, não dá para abordar todos, né, mas vou abordar aqui da internação involuntária. Parágrafo 5º menciona aqui a internação involuntária. E aqui na internação voluntária, eu vou apontar um requisito importante. Veja aqui no inciso 2. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizado, o padrão de uso e, na hipótese comprovada, da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atendimento à saúde. Então, eu tinha mencionado lá, a internação involuntária, ela é excepcional. Beleza?
Tranquilo então. Tranquilo, né? Então, importante, eu já falava acerca da Lei 13.840 de 2019, essa lei vai cair na sua prova. Então vamos aqui avançar para a questão número 4, mas antes mesmo de avançar para a questão número 4, vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. Um abraço.